Eu irei começar uma série de vídeos aqui no meu canal, expandindo mais sobre os ensinamentos do Lester Levinson, do método Sedona do Deixar Ir. Na verdade, será uma série de alguns dos capítulos desse livro aqui, que chama Happiness is Free and It's Easier Than You Think. Esse livro é uma versão mais nova e mais expandida, inclusive, do livro The Keys to Ultimate Freedom, do Lester Levinson. Que basicamente esse livro não existe mais, ele não tem mais editora que o publique e que é muito difícil até de você adquirir esse livro. Então o Haley Dwosky, que foi um discípulo do Lester Levinson, ele reuniu os principais ensinamentos do Lester nesse livro, junto com algumas coisas que ele mesmo acrescentou, principalmente partes práticas, pra gente combinar essa teoria e prática, desse processo. E esse é um livro muito foda porque você vai entender o contexto, qual que é o ensinamento base do Lester Levinson e como praticá-lo. O que ele queria dizer com o método Sedona, que basicamente foi um nome que foi dado aos ensinamentos do Lester Levinson, que os alunos ajudaram ele a conglomerar, a juntar os ensinamentos dele e batizaram com esse nome, o método Sedona. Mas ele também é conhecido como soltar, deixar ir. E uma coisa interessante, que eu não sei se já falei em outro vídeo aqui, mas o David Hawkins, que é o autor do livro Deixar Ir, ele aprendeu esse processo e essa técnica com o Lester Levinson. Então a fonte desse ensinamento, assim, apesar de vir muito lá de trás dos budistas, por exemplo, e até mesmo do cristianismo, questões de perdão, de não apego e não aversão, você aprender a soltar as suas limitações mentais, aqueles seus bloqueios internos que impedem você de experienciar o seu eu verdadeiro, que atualmente se encontra coberto com camadas e camadas, conceitos e conceitos de limitação. O próprio Lester Levinson falava basicamente que nós somos seres ilimitados, limitados apenas pelos conceitos de limitação que nós seguramos em mente. E justamente, o método Sedona, o deixar ir, ele trata justamente disso, de você liberar, de você soltar esses bloqueios que estão limitando a sua consciência, que estão aprisionando a sua consciência em um estado contraído, pequeno e limitado. E você, conforme você for rendendo, soltando essas limitações, esses bloqueios internos, você vai se sentindo mais expandido, mais abundante, sabe? Em contato com o seu eu verdadeiro, que está além dessas limitações, desses bloqueios. E nessa primeira parte eu quero fazer um breve resumo aqui de como que foi a história do Lester Levinson, a história pessoal dele, de como que ele descobriu essa técnica de autocura, de purificação da sua mente, para ele remover os bloqueios que impossibilitavam, que minavam a sua felicidade. Como que a partir dessa técnica que ele acabou aplicando em si mesmo, ele atingiu aqueles estados de iluminação espiritual, aqueles níveis mais elevados de consciência, em que a pessoa ela transcende o eu menor dela e se conecta com algo, com o seu verdadeiro eu. Então, basicamente, o Lester Levinson ele começou todo esse processo de investigação, de uma busca espiritual, de autoconhecimento mais aprofundada, em 1952, depois que ele foi diagnosticado pelos médicos com várias doenças que, úlceras, o estômago dele estava totalmente quase corroído por dentro, estava com vários problemas de saúde, por exemplo, pedras nos rins, dores de cabeça constantes, algumas outras complicações também no corpo, sabe? E além disso, estava sofrendo com uma severa depressão e ansiedade. E isso apesar de ele ser um homem que era muito informado, tinha graduação, sabe, que tinha bastante conhecimento acumulado. Só que ele chegou num ponto da sua vida que ele percebeu que todo aquele conhecimento acumulado de diferentes áreas específicas dos saberes humanos, por exemplo, filosofia, conhecimento na engenharia, de física, de ciência, enfim, esse conhecimento de nada tinha ajudado ele com uma obtenção de um grau maior de felicidade, que apesar de todo aquele conhecimento que ele tinha acumulado ali, ele era infeliz, ele estava miserável com a vida dele. E depois que os médicos o diagnosticaram, tendo apenas poucos dias de vida, que ele poderia morrer a qualquer instante, isso fez com que ele se interiorizasse, começasse a buscar algumas respostas do motivo de até agora ele ter sido tão infeliz na vida dele, de ele só ter tido alguns breves vislumbres de felicidade. Então, estando ele ali, apavorado com esse medo da morte, ele decidiu que se ele fosse morrer, pelo menos ele iria refletir na vida dele, sobre tudo que aconteceu na vida dele até então, até o momento que ele se encontrava, para entender, ou descobrir o motivo de ele nunca ter sido realmente feliz. Esse foi basicamente o ponto de partida dele.
E que nem eu disse anteriormente, ele fez isso começando por descartar todos os conhecimentos que ele tinha acumulado até então. Ele começou essa investigação do zero, descartando conhecimentos passados acumulados de outras disciplinas que não tinham contribuído em nada com a sua experiência pessoal, assim. Não tinham contribuído em nada com o ser dele, realmente, com a obtenção de níveis superiores de consciência, a gente pode dizer. Então o que ele começou a fazer aqui, olha que interessante isso. Lester começou a olhar, né, para todas as memórias de sua vida e procurou por aqueles momentos em que ele foi realmente feliz. Para sua surpresa, o que ele acabou descobrindo nessa investigação é que os momentos em que ele era mais feliz, que ele foi mais feliz na vida dele, não eram momentos em que ele estava sendo amado por outras pessoas, e sim momentos em que ele estava amando. E essa foi a primeira grande revelação que ele teve, a primeira grande verdade que ele descobriu, que a sua felicidade, não só a dele, mas de todos nós, é proporcional à nossa capacidade de amar. E não é de você tentar ser amado pelos outros, de você tentar obter validação, aprovação e amor de fontes externas. Mas a sua felicidade, ela se depende da sua capacidade de ser amoroso, de amar. Então, com essa revelação que ele teve, que a sua felicidade era proporcional à sua capacidade de amar, o que ele fez em si mesmo? Ele foi pegando as suas memórias antigas de todos aqueles eventos que ele foi infeliz, que ele estava miserável. Ele pegou cada uma dessas memórias, uma por uma, e foi amando cada uma dessas memórias, uma por uma. E isso fez com que todas aquelas emoções negativas suprimidas que estavam atreladas àquelas memórias fossem dissolvidas, fossem liberadas. E com cada emoção negativa que foi liberada, Lester descobriu que centenas, milhares, vários pensamentos também, de limitações, também acabaram sendo eliminados conforme ele foi liberando essas emoções negativas suprimidas. E foi com esse processo que basicamente ele foi liberando e dissolvendo todas aquelas negatividades que estavam acumuladas dentro dele, que eram as responsáveis por ele ser uma pessoa tão doente, por ele ter várias doenças, físicas aqui no corpo. Como ele próprio dizia, que uma doença no corpo é apenas uma doença na mente. Então ele foi aplicando esse processo, revisitando todas aquelas memórias infelizes em que ele estava querendo o amor de outras pessoas, que ele estava buscando validação, aceitação, em que ele estava se sentindo miserável, e ele foi amando cada uma dessas memórias. E ele foi retirando aquele excesso emocional negativo, aquela carga emocional negativa de cada uma dessas memórias, e elas foram sendo neutralizadas assim. E conforme ele foi percebendo, justamente, quando você rende um bloco de sentimentos negativos, vários pensamentos que estavam associados a esse sentimento acabam sendo liberados e dissolvidos da sua consciência também. Fazendo uma ligação com o David Hawkins, que ele diz a mesma coisa, inclusive. Ele fala que é a pressão acumulada de sentimentos que causa os pensamentos. Um sentimento, por exemplo, pode criar milhares de pensamentos em um período. Quando deixamos ir um sentimento, estamos nos libertando de todos os pensamentos associados a ele. E que quase todas as técnicas meditativas têm como objetivo a aquietação da mente. Como a maioria dos meditadores descobriram, conquistar o silêncio da mente é o principal dilema da meditação em si. Isso se deve aos sentimentos suprimidos produzirem pensamentos constantes, que são distrações para a meditação. Reconhecer e deixar ir a energia por trás desses sentimentos suprimidos, portanto, facilita o objetivo da meditação. Quando o sentimento por trás do fluxo de pensamentos é localizado e rendido, então todo o fluxo para instantaneamente. Por rendição constante, é possível chegar a um estado mental extremamente silencioso. Foi basicamente esse processo, de você deixar ir, de liberar emoções negativas, que o Lester Levinson e o pessoal, os estudantes dele, acabaram chamando mais tarde de método Sedona. E é isso que eu quero trazer mais, Essa foi só mais uma introdução a respeito desse livro aqui, que tem várias outras práticas, vários insights e várias práticas, sobre como realizar esse processo. Que muitas, inclusive, se você quer já saber, eu já publiquei aqui no meu canal. Tem meditações guiadas, tem outros vídeos tem uma playlist, inclusive, que chama Os Segredos de Como Soltar, que tem tudo aí sobre o método Sedona e o procedimento de deixar ir do David Hawkins, que são a mesma coisa, mas cada um ensina de uma forma diferente, um pouco. E aí você pode dar uma olhada nesse conteúdo, que tem muita coisa legal que vai ajudar muito no seu processo de liberar esses bloqueios internos que você tem e ir descobrindo níveis mais superiores de existência, realidades superiores, que você nunca imaginou serem possíveis, porque você estava sendo encoberto por pensamentos e sentimentos de limitação. E o objetivo desse método é justamente desfazer esses bloqueios e fazer você perceber que você é algo muito maior do que tudo isso.
Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like aqui nesse vídeo, de comentar aqui o seu principal aprendizado ou qualquer outra coisa que você queira comentar. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!